O que esperar da delação do Daniel Vorcaro? Ele não deverá comprometer o presidente do PP, o senhor Ciro Nogueira, que tentou quadruplicar o fundo garantidor de crédito para aliviar a barra do Banco Master. Não deverá comprometer Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, que se reuniu mais de 24 vezes com Daniel Vorcaro, que sabia das dificuldades do Banco Master, sabia dos problemas de liquidez do Banco Master, e que se apura se ele também era conhecedor das fraudes do Banco Master, que como ele não fez nada durante esse período que ele passou pela presidência do Banco Central, esses problemas se agravaram, esses valores se tornaram maiores. A delação não deverá chegar ao Campos Neto. Essa atuação, ou se você quiser, essa omissão do Roberto Campos Neto é digníssima de uma bela investigação. Até porque o Daniel Vorcaro e o Banco Master chegou a pagar mesada para o ex-diretor financeiro do Banco Central, o senhor Paulo Sérgio Neves de Souza, entre os anos 2019 e 2023. Assim como também o senhor Bellini Santana, ex-chefe de departamento do Banco Central, também foi agraciado com mesada do Banco Master. Até onde se sabe, esses senhores são acusados de ter passado informações sigilosas do Banco Central para Daniel Vorcaro. A delação também não deverá chegar ao senhor Nicolas Ferreira, que voou mais de 9 vezes no jatinho do senhor Daniel Vorcaro, inclusive algumas vezes com o pastor André Valadão, dirigente da Igreja Batista de Lagoinha, em Belo Horizonte, igreja que recebeu mais de 41 milhões de reais entre 54 transferências. Esse mesmo avião que o Nicolas Chupetinha voou é o avião que o senhor Daniel Vorcaro tentou usar para fugir da prisão aqui no Brasil pela Polícia Federal, tentando voar para Dubai. Essa delação também não deverá chegar ao Antônio Carlos Malvadinho, neto do Toninho Malvadeza, o seu ACM neto, que, através de uma consultoria prestada, de um contrato de consultoria através da REAG, que está em todas as fraudes do Banco Master, recebeu 3,6 milhões do bolso do Banco Master em contrato e gerou um lucro, segundo a Agência Brasil, de 440 milhões para o Banco Master. Mas isso você não vai ver na delação de hoje do Daniel Vorcaro. A propósito, essa empresa de consultoria REAG, ela não é só investigada nessa operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master, mas também na operação Carbono Oculto, que investiga a relação da REAG com o PCC. A REAG é suspeita de lavagem de dinheiro do PCC. Claro que a delação também não deverá chegar no cunhado do Hugo Mota, que firmou um contrato de 22 milhões com o Banco Master. Essa delação do Vorcaro também não deverá chegar a Amapá Prev, empresa cujo presidente foi indicado por ninguém menos do que o bolsonarista presidente do Senado Federal, o senhor Davi Alcolumbre, do partido do Antônio Rueda, do partido do Ibanez Rocha, esse que destinou entre 12,2 e 16 bilhões do BRB, do Banco Regional de Brasília, para tentar salvar o Banco Master. Por sinal, Daniel Vorcaro diz ter se reunido várias vezes com o Ibanez Rocha, ele se reuniu muitas vezes com o Ibanez Rocha, inclusive na própria residência do Ibanez Rocha. Mas a delação não vai chegar ao Ibanez Rocha. A delação também não deverá chegar ao governador bolsonarista do PL, o senhor Cláudio Castro, que injetou mais de 900 milhões do Rio Previdência no Banco Master, nos fundos do Banco Master. O Estadão, esse jornal que tem se esforçado para fazer pessoas como Paulo Guedes e Flávio Bolsonaro parecerem pessoas moderadas, e Tarcísio também, ele deixou a gente ver a pontinha do iceberg. Ele emitiu uma nota em que o Daniel Vorcaro manifesta o desejo de arrastar Lula e o PT para essa sujeira que tem o DNA do bolsonarismo. Nesse celular do Daniel Vorcaro só tem a nata do bolsonarismo. Essa eleição é diferente de todas as eleições que nós tivemos até aqui. Porque você nunca teve uma eleição em que a divisão vai para além das questões de dentro do nosso território.
É o último mandato, o quarto mandato do Lula, que já tem 80 anos, portanto é a sua última reeleição. Um Lula que tem levado o Brasil, tem elevado o Brasil a uma posição de player internacional fundamental e que leva o Brasil para um bloco que é um bloco em que ele está tomando o espaço que antes foi o espaço hegemônico norte-americano, estadunidense. Os Estados Unidos perdem a sua hegemonia no Oriente Médio, suas bases militares todas dizimadas no Oriente Médio, né? Um território que está indefinido por enquanto. Eles se voltam para a América Latina. De um lado a gente tem um Lula, próximo do BRICS, pessoa fundamental, um dos caras mais influentes, dos 4 pessoas mais influentes do mundo, segundo o The New York Times. Uma pessoa que, inclusive, está criando relações de cooperação no campo da defesa com o BRICS. E, de outro lado, a gente tem o Flávio Bolsonaro, completamente aliado com o secretário de Estado estadunidense, o primeiro secretário de Estado da história dos Estados Unidos que não é nativo de língua inglesa, ele fala castelhano, que é o senhor Marco Rubio, que nomeou um conselheiro sênior para política para o Brasil, que é o senhor Darren Beattie, um extremista de direita, um supremacista branco, e dá todo o apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro e que tem procurado se reunir com o presidente, com o futuro presidente do TSE durante essas eleições de outubro, que é o senhor Nunes Marques. Então, gente, a situação é delicadíssima.